Olá, meus amores, vamos continuar aqui então a nossa parte 2 da nossa aula sobre compromisso social e ético do professor. Na aula anterior eu falava para vocês que nós temos alguns apelidos circunstanciais para essa relação sociedade-escola, sociedade-educação, que vem aí transparecer o que muitas vezes a sociedade entende por esse compromisso social. Qual que é esse objetivo da educação para com a sociedade? E aí nós temos vários apelidos que são muito equivocados, então vamos estudar um pouquinho sobre eles. O primeiro é o otimismo ingênuo, vou mostrar para vocês. Quando eu falo em otimismo ingênuo, é aquela ideia que atribui à escola uma missão salvífica, ou seja, ela teria um caráter messiânico. Nessa concepção, o educador se assemelharia a um sacerdote, teria uma tarefa quase religiosa e, por isso, seria portador de uma vocação. A escola imaginada como politicamente desinteressada. Sabe aquela ideia da escola que não se interessa por política, não fala de política, aquela escola em que é a salvação para tudo. Todos os problemas do mundo recaem sobre a educação. Essa é aquela ideia do otimismo ingênuo, que vai colocar com a escola num pedestal, onde os professores seriam sacerdotes que vão salvar todas as almas do pecado e que, na verdade, nem estão aí focando na formação. Esse, então, é o otimismo ingênuo. A educação, a escola não é a salvação de tudo, ela não tem uma função salvífica. E o professor que tem esse compromisso social e ético, ele vai sim formar seres políticos, porque já somos. Aquela ideia também de que o professor é um endeusado porque ele tem uma vocação, só é professor quem tem vocação. Esse discurso não condiz com o nosso compromisso social e ético, porque tem muito mais aí que vocação, requer muita formação, muito estudo, dedicação e compromisso. Então, não é um ser que já foi formado para ser um professor, já veio lá do céu, né? E vai bancar, vamos dizer assim, aquela formação neutra. Não é essa a nossa ideia, mas vamos continuar que tem mais equívocos. Autonomia absoluta. A capacidade de extinguir a pobreza e a miséria, que não foram por ela originalmente criadas. Podemos representar essa noção no formato abaixo: escola, do lado de fora, com a capacidade de por si mesma alavancar a sociedade. Um outro atributo a essa relação entre a sociedade e a educação é que a educação tem autonomia absoluta. Ela pode salvar a todos, extinguir a pobreza, a miséria. Todas as mazelas sociais podem ser extintas por meio da educação. E aí a gente não pode esquecer que nós estamos falando de compromisso social e ético do professor. E a escola, sim, ela representa muito na nossa sociedade, mas ela não tem autonomia absoluta para sanar todos os problemas desse mundo. Então, se coloca um peso muito grande. Vejam que ela fica aliadinho ali, pareado ao otimismo ingênuo, mas aqui dá um destaque para a autonomia. Se a sociedade também não trabalhar junto com essa escola, com a educação sozinha não salva ninguém não, minha gente. Então, é um peso que se coloca separando. Aí a sociedade está toda danada e a escola tem que ter esse viés. Não é assim. Escola e sociedade estão juntos, mas nesse viés de autonomia absoluta, a gente tem escola separada e eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam bem aqui, ó, eu tenho aqui a sociedade, a escola aqui, ó, alheia, às margens, não é essa ideia. O professor que ele trabalhe com compromisso social, um compromisso ético, lembrando que eu estou falando dos dois juntos, porque é o tema da nossa aula, mas
Um é o compromisso social, o outro é o compromisso ético. Quando eu falo dessa relação sociedade e educação, aqui entendam esse compromisso social. Esse professor com compromisso social, ele não vai fazer essa separação sociedade, escola, sociedade, educação. Não, porque tem que ser junto e misturado, tem que trabalhar de forma harmônica, lembrar da gestão democrática, participação ali da comunidade na escola. Essa é a ideia. A escola sozinha, a educação sozinha, ela não caminha. Aí nós temos um outro apelido, o suprassocial, ó, está acima. Não está ligada a nenhuma classe social específica e servindo a todas indistintamente, em que o professor está marcado pela neutralidade, não estando a serviço de nenhum grupo social, político, partidário. Suprassocial, além da sociedade, acima da sociedade. A educação, o professor, ele não está servindo a nenhuma classe social. Ele vai para a sala de aula independente da onde essa escola esteja instalada, neutro. Isso vai funcionar? Vai? Eu vou trabalhar da mesma forma lá numa escola de periferia e numa escola de um bairro nobre, onde as particularidades são completamente diferentes, onde as necessidades e as demandas são diferentes? Não, professor não tem como ser neutro. Não há como ser esse ser supremo, acima de tudo e de todos, que eu vou tratar todo mundo igualzinho. Eu tenho que pensar que eu tenho que tratar os iguais à medida de sua igualdade e os desiguais à medida da sua desigualdade, senão eu não atendo, senão eu não acolho os meus alunos. Então, essa ideia de que a educação e o professor deve ser neutro, trabalhar em qualquer lugar de forma igual, não funciona, porque se o professor tem que atender às necessidades, às carências e às demandas do aluno, cumprindo o currículo, sim, ministrando o conteúdo, sim, mas atento àquela realidade, valorizando as experiências, valorizando as vivências dos nossos alunos. Se eu pego classes sociais completamente distintas, eu tenho públicos distintos, então não tem como colocar essa educação num pedestal suprassocial, neutro, alheio à política, alheio às situações reais, econômicas do país, certo? Então, mais um equívoco, a educação como ser suprassocial. O professor comprometido socialmente, ele vai balizar isso, ele vai trabalhar de acordo com as necessidades, ele vai se voltar aos seus alunos. O próximo equívoco, nosso próximo apelido é o pessimismo ingênuo, que diz: a educação tem a tarefa primordial de servir ao poder e não a de atuar no âmbito global da sociedade. Por isso, não é nada mais do que um instrumento da dominação. Outro equívoco terrível em que a educação vem apenas para empoderar o indivíduo, atendendo ao poder, sendo um instrumento de dominação, sendo um instrumento dos corpos dóceis que habitam a escola. Eu não posso ter essa ideia do pessimismo ingênuo. A escola não vem para atender ao poder, a escola não vem para dominar ou domesticar aí os nossos alunos. Não, a escola vem atender a sociedade. E esse professor com esse compromisso social, ele vai se voltar então para essas necessidades, querendo sim trabalhar de forma a emancipar os nossos alunos, dar mais autonomia, formar cidadãos críticos e reflexivos que se voltem para suas realidades sociais, mas não formar cidadãos para que eles sejam dominados aí pelo poder. Então, do jeito que o pessimismo ingênuo é colocado, a educação serviria aí, né, a um poder que é composto por uma pequena parcela da sociedade, detentora de poder, de dinheiro, e que o restante ficaria excluído. Se a gente fizer esse raciocínio, eu chego na exclusão. E um professor comprometido socialmente jamais vai prezar pela exclusão. Continuando aqui, reprodutora da desigualdade social, com um caráter dominador,
Nela, o educador é um agente da ideologia dominante, ou seja, um mero funcionário das elites. Veja que esse apelido da educação como reprodutora das desigualdades sociais vem ali muito juntinho com o pessimismo ingênuo, dizendo então que a escola, a educação, ela tem que atender o que dita o poder, as classes mais altas da sociedade, considerando então que eles teriam aí maior conhecimento, eles que dominam o mundo. O professor que é comprometido social e eticamente, esse professor, ele vai sim querer tirar os seus alunos, a sua escola da miséria, das marginalidades, vai querer sim propiciar um empoderamento, mas isso não significa que ele está visando chegar ali a acompanhar, a fazer parte daqueles que dominam no sentido negativo da palavra, né? Do domínio no sentido de retirar a emancipação, de não empoderar. Então, eu não posso pensar que a educação ela vai reproduzir uma desigualdade social a fim de manter esse sentido de dominação. Ou então que a escola tem que dominar para ela conseguir formar cidadãos. Não. Sempre pensem que o nosso compromisso social e ético estará voltado para o ser humano, levando a ele até a emancipação, um empoderamento, a autonomia, mas prezando também pela sua liberdade. Pela representação abaixo, veremos que a escola sofreria uma determinação absoluta da sociedade, ou melhor, das elites sociais que a controlam. Quando a gente pensa nesses apelidinhos aí, circunstanciais, né, por conta do que a nossa sociedade vive, uma sociedade muito desigual realmente, em que ainda muitas pessoas estão fora da escola, estão excluídas de uma educação de qualidade, a gente entende que a sociedade está longe da escola, ela está alheia mesmo, mas que aqueles que são detentores do poder, eles estão ditando as regras. Vejam aqui comigo. Eu tenho aqui a sociedade, olha a minha flechinha, ditando as regras aqui, controlando a escola, as elites sociais. E não é isso que a gente pode permitir, não é isso que um professor comprometido socialmente, ele vai refletir. Não, a ideia aqui é de uma escola que propicia uma educação e propicia a democracia. Então, eu não tenho que permitir que as elites sociais ditem as regras para que eu aplique na escola. Porém, tudo isso que eu falei até agora são as impressões que nós temos na sociedade quando eu falo relação sociedade e escola ou sociedade e educação, que a gente tem que ter muita clareza para que aquele professor comprometido socialmente, né, ele não vá entrando por esses caminhos, seguindo esses caminhos equivocados. A escola teria a utilidade de fazer a cabeça dos que a frequentam, criando disciplina e um sistema meritocrático de avaliação. Lembrando que a avaliação é diferente de auditoria. Nesse caso, quando a gente fala aqui então dessa educação reprodutora da desigualdade social, em que há poucas elites sociais, elas que estão dominando inclusive a educação e a escola, eu tenho então uma política neoliberal em que a minha escola, ela também trata os alunos dessa maneira desigual, que vem aí a simplesmente multiplicar essa desigualdade. E aí é quando a gente para pensar naquela escola completamente disciplinada, onde os alunos não têm voz, naquele sistema de avaliação meritocrático, sabe aquela ideia de que quem tirou 10 é o todo-poderoso e quem tirou 5, burro, não serve para a escola? Ou seja, que diz manter um padrão, mas que não acolhe. Então, essa é uma escola reprodutora das desigualdades sociais, o oposto do que o nosso professor aqui comprometido socialmente deve conduzir.
O educador, veículo de injustiça social, ficaria com a missão de adequar as pessoas ao modelo institucionalmente colocado, considerada uma visão pessimista que considera apenas a visão discriminatória da escola. Então, aqui, aquele professor que ele promove a desigualdade social é aquele professor que ele fica tentando encaixar o aluno no padrão. Sabe, daí o aluno tem que se espremer para caber, ou ele tem que crescer para caber mais, para encaixar perfeitamente num padrão, sem respeitar aí as suas particularidades, as suas vivências. Um cenário assim, ele vai reproduzindo a desigualdade social. O meu professor comprometido socialmente, aquele professor ético, ele vai contrariar tudo isso. Temos que abordar uma outra concepção. Aí eu tenho a concepção do otimismo crítico, ao pretender indicar o valor que a escola deva ter, sem cair na noção de neutralidade ou colocá-la como inútil para a transformação social. Para o otimismo crítico, o educador é alguém que tem um papel político-pedagógico. Então, agora sim, nós estamos falando a nossa língua e agora sim eu vou falar de um professor comprometido socialmente. Ou seja, nossa atividade não é neutra e nem absolutamente circunscrita. A educação escolar e os educadores têm, assim, uma autonomia relativa. Podemos representá-la com a inserção da escola no interior da sociedade, como uma via de mão dupla. Vejam a flechinha aqui. Então, agora sim, quando eu falo nesse viés do otimismo crítico, eu estou falando do professor comprometido social e eticamente. Eu estou falando desse cenário em que habita esse professor com esse compromisso social. Então, quando eu falo em otimismo crítico, é sim afirmando que nem a escola, tampouco o professor serão neutros, e que eles trabalham conforme a realidade, valorizando os seus alunos, contribuindo para a transformação social, de forma que a escola esteja inserida na sociedade e é uma via de mão dupla. A escola contribui com a sociedade e a sociedade contribui com a escola. A escola forma os cidadãos, a sociedade ela permite essa relação democrática entre as comunidades e a escola, entre os cidadãos, ou seja, há ali uma troca, uma simbiose que reflete positivamente nessa formação. E não aquela ideia de professor na hierarquia, não aquela ideia de todo mundo enfileiradinho, quietinho, sem poder participar da aula, nem aquela ideia de tentar encaixar num padrão, que geralmente esse padrão é das elites sociais, de quem aí está dominando, né, o poder. Então, não, a ideia não é essa. O compromisso social, ele demonstra um trabalho voltado para as particularidades, voltada para o aluno e integrando a escola na sociedade. Os educadores estamos, e aqui é do Cortella, interessante que ele vai fazendo discurso se incluindo, olha. Os educadores estamos, dessa forma, mergulhados nessa dupla faceta. Nossa autonomia é relativa e, evidentemente, nossa determinação também o é. Por isso, não é uma questão menor o pensar nossa prática nessa contradição. O prioritário, para aqueles que discordam da forma como nossa sociedade se organiza, é construir coletivamente os espaços efetivos de inovação na prática educativa que cada um desenvolve na sua própria instituição. Do Cortella. Na sua dissertação de mestrado, em 1989, o Cortella afirma: o educador, como partejador, olha aqui, gente, partejador de parto. Olha a função do educador. Como partejador de futuro, é um educador que procura realizar as possibilidades que a educação tem de colaborar na conquista de uma realidade social superadora
das desigualdades, ou seja, o Cortella deixa muito claro que a educação ela não deve promover a desigualdade social, tampouco os professores. Esse compromisso do professor deve ser justamente reduzir essas desigualdades sociais e formar esses alunos de forma que eles sim vão conquistar aí o mundo por meio do seu conhecimento e romper com a desigualdade. E não promovendo ainda mais desigualdade. Não é esse o papel da escola, não é esse o compromisso do professor. Quanto ao compromisso ético, temos que retomar que ética é uma questão absolutamente humana. Primeiro ponto, então, a ser anotado aí, retomando o compromisso ético. Quando eu falo em ética, estou falando em humano. Ética é um valor absolutamente humano. Cachorrinho, gatinho, animalzinho, nenhum. Não tem isso de ética. Até porque, se vocês perceberem, eles não precisam. A conduta é completamente diferente. Então, a ética é absolutamente humana e vamos estudar mais um pouquinho sobre ela. Só se pode falar em ética quando se fala em humano, porque a ética tem um pressuposto. Então, qual é o pressuposto da ética? A possibilidade de escolha. A ética pressupõe a possibilidade de decisão. Ética pressupõe a possibilidade de opção. Por isso, então, que nós nos envolvemos em dilemas éticos. Porque quando eu falo em ética, eu falo de escolha. Eu tenho dois caminhos a seguir. Eu posso seguir pelo certo e pelo errado, pelo certo e pelo duvidoso, pelo que eu quero ou pelo que a sociedade quer. Eu sempre terei esse contexto de escolha, de opção, de decisão. E aí você vai ter um compromisso ético se a sua conduta vai para a escolha ética. E aí é por isso que lá no início eu deixei muito claro, né, na primeira aula, que quando eu falo em ética, não é olhar para o meu umbigo. Ética é voltado para o bem-estar coletivo. A ética é também pensando nos reflexos dessa ação para os outros. Então, lembrando, escolha. É impossível falar em ética se nós não falamos em liberdade. Quem não é livre não pode, evidentemente, ser julgado do ponto de vista da ética. E olha que interessante, porque o discurso do bom senso é que agir com ética é seguir, né, a ideia dos outros, enfim. E não. O ser humano, quando ele opta por esse compromisso ético, ele demonstra uma liberdade. Por quê? Vai de acordo com a escolha dele. A escolha dele, vamos falar aqui do professor, reflete o seu compromisso e mostra que ele não foi ludibriado, envolvido por nada e por ninguém. Ele teve a liberdade dele de fazer aquela escolha ética. Daí, da liberdade, vem as três grandes questões éticas. Então, quais são essas questões éticas que orientam nossas escolhas? Quando você estiver na dúvida, você sempre vai fazer essas perguntas. Eu quero, eu devo e eu posso. Sempre, sempre, para você avaliar um compromisso ético, uma atitude e uma conduta ética, você vai passar pelo crivo dessas três perguntas. Eu quero, eu devo, eu posso. Olha que interessante, eu tenho que passar por esse filtro. A ética é uma questão absolutamente humana. Ela pressupõe a possibilidade de escolha, de decisão, de opção, como eu já disse. Ela reflete a liberdade e ela é produção de conhecimento. Ética tem a ver com a liberdade, conhecimento, porque conhecimento tem a ver com ética. Veja que o Mário Sérgio Cortella aqui ele fez um trocadilho, né? A ética tem a ver com liberdade, conhecimento tem a ver com liberdade, porque conhecimento tem a ver com a ética. Então, ele vai ligando, ó, ética, liberdade, liberdade, conhecimento, conhecimento, liberdade, liberdade, ética, ética, conhecimento. Ou seja, a ética, ela produz o conhecimento e um conhecimento genuíno, transparente, comprometido com a ética e com o social, vez que uma decisão ética foi tomada com
liberdade. Mas vamos continuar aqui então sobre a integridade. Quando eu falo em integridade, é porque ela é um dos pilares desse compromisso ético. O professor ético, que tem esse compromisso ético com a educação, com o ensino, com seus alunos, ele sempre vai ter ao centro do seu processo a integridade. E o que é essa integridade? É o cuidado para manter inteiro, completo, transparente, verdadeiro, sem máscaras cínicas ou fissuras. E aí a gente pode utilizar esse conceito para tudo relacionado à ética na nossa vida. Quando você mantém a sua autenticidade, os seus valores, os seus princípios sem máscara e que as suas escolhas reflitam a sua liberdade, eu estou falando de integridade. Mantém você, a sua essência com as suas escolhas. E aí a gente não pode esquecer que ética vem de ethos. Ethos é aquilo que nos abriga, aquilo que nos dá identidade, aquilo que nos torna o que somos, porque a tua casa é o modo como você é, onde está a tua marca. Logo, a integridade precisa ser preservada. Então, remete-nos aqui ética à casa, aquilo que é intrínseco seu. E aí vejam que no início da aula nós falamos da professora Terezinha Rios, e aí a gente vê que completa, né? Você abriga a casa e a casa que abriga em você os seus valores, a sua essência. A principal virtude ética nos nossos tempos para poder manter a integridade, cuidar da casa, da morada do humano, é a incapacidade de desistir, é evitar o apodrecimento da esperança, é evitar aquilo que Padre Antônio Vieira começava num de seus sermões dizendo: o peixe apodrece pela cabeça, tal como algumas pessoas, ele apodrece da cabeça para o restante do corpo. Vejam que interessante, aqui é do livro do Mário Sérgio Cortella, trazendo, então, vou pegar o livro para vocês novamente, A Escola e o Conhecimento. Ele fala que o peixe, ele traz um dizer do padre Antônio Vieira que diz que o peixe apodrece pela cabeça, ou seja, os conflitos, os distúrbios, os dilemas, eles estão na cabeça e eles é que ditam a vida. Logo, a ética também está, como está na sua essência, está na sua cabeça. Interessante refletir sobre isso, né? Porque a gente sabe mesmo que todos esses transtornos que nós temos na atualidade são aí fermentados pela cabeça, no emocional, no psíquico, e que pode gerar mesmo a morte, seja uma morte simbólica, a morte da sua ética, a morte do seu compromisso com a sociedade, ou até mesmo a morte de verdade. Vamos continuar aqui? E aqui eu fiz um esqueminha para vocês, mas a nossa aula está um pouquinho extensa já. Eu vou interromper aqui para a gente fazer um intervalinho e aí a gente volta para fazer a nossa terceira parte da aula, estudando mais um pouquinho e resolvendo aí 2 questões, ok? Descansa um pouquinho, toma um copo d'água e já volta aqui comigo, ok? Até mais!